Boas palavras para um bom dia. Nós estamos vivendo tempos de muito discurso de ódio, de muitas rupturas, polarizações, radicalismos de todos os lados e de verdadeiros linchamentos virtuais de uma maneira brutal, né? Se antigamente nós assistíamos pessoas serem apedrejadas na rua, hoje elas são apedrejadas virtualmente, porque se manifestam alguma palavra, alguma coisa que venha a ferir um lado ou outro mais radical, acabam sendo linchadas, canceladas, enfim. É um sistema de patrulhamento ideológico muito cruel, né? E acaba-se com o diálogo, com a razão, com a argumentação, porque não há possibilidade de se chegar ao entendimento, de se argumentar racionalmente. Quando você cancela, quando você julga, quando você já xinga de cara e tem um discurso de ódio contra outro ser humano, você não dá oportunidade de haver um diálogo, de haver uma conversa, de haver a possibilidade de um entendimento, né? É certo que há pessoas com as quais é bem difícil a gente ter um entendimento, mas se a gente não consegue ter um entendimento, então nos abstemos, né? Mas não vamos entrar nesse discurso de ódio. Se alguém tem um discurso de ódio muito violento, que não cede à razão, que não se propõe, não se dispõe, não aceita um diálogo, então o melhor que nós temos que fazer é simplesmente nos abstermos, né? E não agir como ele está agindo, como o outro está agindo. Se o outro está agindo com o discurso de ódio, eu me mantenho na minha posição de humanismo, de respeito, de cortesia, de gentileza. Então, isso não significa ser fraco, não significa trair princípios. Temos que defender os nossos princípios com firmeza, com razão, com paixão até, né? Porém, sem jamais cedermos a um discurso de ódio e de cancelamento e de linchamento virtual, né? Pensando em tudo isso e vendo pessoas se debaterem entre si, mesmo estando do mesmo lado, o que é mais triste ainda, né? Eu fiz uma poesia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Acabo de fazer essa poesia. É assim, sobre a palavra. Palavra pode ser firme, certeira e mesmo guerreira. Não pode ser de papel, da falsidade de mel. Palavra pode ser desconstrução do mal, da ilusão, de toda ideia maligna enraizada no chão. Mas não pode ser ferrão, que fere e destrói, que atinge o coração, mesmo insincero, muito menos o honesto engano, o embebido de desengano. Palavra de sim e de não, palavra que argumenta, que educa, aperfeiçoa e não destila à toa, nem ódio, nem paz gosmenta. Palavra de retidão, de pura razão, de cortês emoção, com feliz compreensão de toda limitação dos humanos enganos, dos limites do nosso chão. Mesmo ante o ódio feroz, não se altere nossa voz, nem melosa de hipocrisia, nem ferina, sem empatia. Palavra e prosa e poesia, à distância, ao pé do ouvido, tem que ser amor sentido, mesmo quando quer ser dura, que não perca sua ternura. Nesse momento, espero que possamos ter essa consciência de reconstruir um diálogo racional. O diálogo racional, empático, não violento, é aquele que respeita a posição do outro, que ouve o outro, que argumenta sem alterar-se com ódio, porque compreende que se o outro está numa posição equivocada, errada, maligna, né, poucas vezes, nem sempre é por um mau caratismo, às vezes é por uma ignorância, às vezes por uma ilusão, às vezes por uma falsa avaliação da realidade, né? No fundo, aliás, como dizia Sócrates, aliás, todo mal é ignorância, mesmo aquele mais terrível é um ignorante não no sentido de instrução, de falta de cultura acadêmica, um ignorante moral, né?
Então todo mundo pode, um dia, se não for neste momento, em algum momento na eternidade, poderá ceder à razão. Agora, o que nós não podemos é perder a nossa razão, é perder a nossa paciência, perder a nossa compostura diante de um discurso de ódio e nos tornarmos tão odientos quanto o outro. Essa é a nossa reflexão do Boas Palavras no dia de hoje.